Abra comigo a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo de número 6. Nós vamos ler o versículo de número 9 até o versículo de número 12. Peço que você que tem um exemplar da Bíblia Sagrada manuseie, mesmo tendo ali no telão, mas é importante que a gente manuseie a Bíblia. Ela é o nosso livro, ela é a palavra de Deus, ela é o nosso alimento. Quantos encontraram? Digam amém. Segundo o livro de Samuel, capítulo 6, versículo 9. E temeu Davi. Tem alguns de pé? Então vamos ficar todos de pé, reverência à palavra do Senhor. Vamos ficar um de pé, outro sentado, funciona. Vamos se colocar em pé? Só não fique em pé quem não tem perna. Quem tem perna se levanta. Amém? Quem tem coluna fica de pé. Tem gente que não tem coluna, não tem perna, não tem nada. Aí esse fica sentado pedindo a Deus milagre para levantar. Glória a Deus. E temeu Davi o Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, à cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-Edom, o geteu. Casa de quem? E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses. Quantos meses? 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-Edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-Edom, à cidade de Davi, com alegria. Glória a Deus. Faça comigo uma rápida oração assim: Senhor, eu abro meu coração para receber a tua palavra. Conduza a minha mente cativa aos teus pés. Senhor, tira todo o bloqueio, tira todo o impedimento e faça entender a tua palavra. Que eu me abra como uma terra sedenta para receber a tua palavra como água, e que ela seja uma semente em mim e produza muitos frutos para a glória do Senhor nome. Amém. Se assente, eu peço neste momento a sua atenção. Eu não vou cobrar de você glória a Deus, não vou cobrar de você aleluia. Isso deve ser ato da nossa espontaneidade, mas eu quero a sua atenção para a palavra de Deus. Eu sei que a palavra, quando ela entra na nossa vida, ela produz frutos, ela produz resultado. Nós estamos diante de uma história bastante conhecida. Nós sabemos que a arca ela foi tomada de Israel em um tempo em que Eli era o sumo sacerdote e seus filhos Ofni e Finéias eram sacerdotes na casa de Deus, do tabernáculo que havia em Nob, uma cidade israelita, onde foi estabelecida o culto, onde foi estabelecida a tenda da congregação. E por causa da irreverência de Ofni e Finéias, por causa literalmente dos seus pecados, os meninos eram tão traquinos que eles tinham eles faziam todas as coisas proibidas dentro da casa do Senhor. Roubavam o sacrifício, comiam parte do sacrifício que não era para comer, eles prostituíam dentro da tenda da congregação com as mulheres que vinham ali, até forçavam mulheres e faziam todas as coisas erradas dentro da casa de Deus. Depois iam e faziam o sacrifício como se nada estivesse acontecendo. Em consequência disso, quando veio uma guerra contra Israel, eles acharam que era só pegar aquele caixote de madeira revestido com ouro e que tudo estava resolvido, que Deus iria se manifestar e eles teriam vitória. Mas não foi assim. Eles foram surpreendidos com uma grande derrota, inclusive foram surpreendidos com a perda das suas próprias vidas. Eles morreram naquele dia,
E Eli também, um sacerdote já de 98 anos, bastante pesado, bastante gordo, ele, quando recebeu a notícia que seus 2 filhos haviam morrido, ele caiu da cadeira também e morreu. E naquele dia, uma das noras de Eli deu luz a um filho, ela estava grávida, e aquele menino foi chamado de Icabod ou Icabode, que simboliza foi-se a glória de Israel, se referindo à perda da arca do Senhor, que foi tomada pelos filisteus. Agora, queridos, eu quero chamar a vossa atenção que, passado esse momento, passado esse episódio, os filisteus tiveram uma péssima experiência com a arca do Senhor em sua terra. E eles então devolveram a arca de Deus para Israel. Eles colocaram a arca sobre um carro novo, carregado por bois, ou vacas, melhor dizendo, eram vacas. E o texto diz que esse carro carregado com uns ratinhos de ouro, eles encheram a arca de ratinhos de ouro como oferta, tá? E as vacas foram andando e berrando, até chegaram diante de uma grande pedra. Quando elas chegaram diante dessa grande pedra, ali havia um campo onde estavam os israelitas trabalhando ali na colheita do trigo. As vacas pararam diante daquela pedra. E aqueles homens viram e gritaram: olha a arca do Senhor, olha a arca, e ficaram muito felizes. Então convidaram os levitas pegaram aquela arca e levaram para a casa de um levita chamado Abinadab. Qual era o nome do levita? Essa arca ficou na casa de Abinadab por cerca de 20 anos. Quantos anos? 20 anos. Então, na casa de Abinadab, a arca ficou durante 20 anos. E o que aconteceu na casa de Abinadab com a presença da arca? O que aconteceu na casa de Abinadab pela presença da arca? Se você ler a história, você vai observar que durante 20 anos a arca esteve na casa de Abinadab, mas na casa de Abinadab nada aconteceu. Na casa de Abinadab a arca era só mais um móvel. Na casa de Abinadab a arca era um instrumento, um elemento pesado. O que nós observamos, queridos, é que possivelmente o crente Abinadab, ele perguntava: até quando eu vou ter que cuidar dessa arca? Até quando eu vou ter um móvel? Até quando eu vou ter esse elemento aqui tomando o meu tempo, tomando o tempo dos meus filhos, tomando um quarto, tomando um cômodo aqui? Até quando? Então Abinadab achava pesado o cuidado com a arca. Abinadab achava pesado, querido, cuidar daquele elemento tão importante que estava na casa dele. E aí nós observamos que durante esses 20 anos nada acontece na casa de Abinadab. Outra coisa que acontece na casa de Abinadab é que, se você pegar e fazer uma analogia, presta atenção nisso aqui, porque isso aqui tem uma palavra muito forte para nós. Quando os Aiaiô foram acompanhar a trajetória da arca, eles já tinham mais de 20 anos, porque a arca ficou 20 anos na casa deles. Então, pode ser que quando essa arca chega na casa deles, eles são ainda crianças ou adolescentes, eles são meninos pequenos. E como crianças, como meninos pequenos, o que acontece? A arca está lá na Abinadab. Pai, o que é isso? É uma arca. Pai, o que é isso? É uma arca. Pai, o que é isso? É uma arca. Mas os meninos até conhecem a história da arca. Os meninos até conhecem, queridos, a história de Moisés. Mas eles não sabem o que aquilo na verdade significa. Então o que acontece? Pai, deixa eu ver a arca. E olhavam para a arca. Pai, deixa eu pegar na arca para ver que se esse ouro é grosso ou se é fino. E pegavam na arca. Então aqueles meninos, eles pulavam em cima da arca, eles brincavam com a arca, eles olhavam para a arca, e o pai nunca falou para eles que era proibido pegar na arca.
Nunca leu para eles o livro de Êxodo, nunca leu para eles o livro de Levítico, nunca leu para eles o livro de Números, as instruções de Deus para o trato, para o cuidado com a arca. Então os meninos achavam que a arca era como o guarda-roupa da casa, era como a mesa da casa, era como qualquer elemento da casa. E agora, queridos, no momento em que Davi se torna rei de Israel, Davi manda buscar a arca. Quando Davi manda buscar a arca, ele convoca todo mundo que quisesse vir. E o povão vem, mais de 30 mil pessoas. Pensa num culto grande, pensa num culto bem sucedido, pensa numa cruzadona, pensa num negócio que bombou. Foi esse culto que Davi fez. Queridos, tinha a presença de muita gente. E como tinha a presença de muita gente, o que eles pensaram? Deus está nesse negócio. Deus está aqui, olha como o negócio é bacana. Não tinha nada de acordo com a palavra de Deus, não tinha nada de acordo com as instruções de Deus. Uzá e Aiô, o texto é claro em dizer que saíram na frente da arca. Nunca na história de Israel alguém tinha passado na frente da arca, a não ser no momento em que Deus ordenou que os sacerdotes parassem no meio do Jordão para que os filhos de Israel atravessassem. Aí, quando os sacerdotes saíram na frente, colocaram o pé nas águas, aí pararam, aí todo o povo passou. Foi a única vez que a arca ficou atrás, mas a ordem era que a arca estivesse à frente. A ordem era que a arca estivesse porque a presença de Deus, queridos, ela precisa estar na nossa frente. Nós não podemos antecipar a presença de Deus. É um infeliz, é um atrapalhado, é um doido, aquele que passa ou que tenta passar à frente de Deus, aquele que se digna a passar à frente de Deus. Mas Uzá e Aiô, a Bíblia é clara em dizer, além de Davi errar em copiar os filisteus, presta atenção nisso, Davi erra copiando os filisteus. Por quê? Porque os filisteus compraram um carro novo, pegaram as vacas e colocaram para levar a arca. Aí Davi, que é um crente, que cresceu, que conhecia a lei de Moisés, porque era rei, tinha que conhecer, era um adorador, mas agora quis inovar. Não, foi bacana, olha aquele negócio do carro novo, eu gostei, vou implantar aqui na minha igreja também, meu culto agora, esse negócio de carregar a arca no ombro, esse negócio de sofrer, esse negócio de carregar essas varinhas, esse peso no ombro, não vai dar certo não. Vamos colocar aqui uma coisa nova, vamos modernizar esse negócio, vamos modernizar. Não dá para carregar a presença de Deus no ombro. A gente pode criar uma maneira mais leve, a gente pode criar uma maneira mais factível, a gente pode criar um jeitinho melhor de trazer a presença de Deus. Deixa eu abrir um parênteses para que o Espírito Santo me revela aqui nesta noite. Não é essa geração, a geração que quer a presença de Deus ao som dos pedais, não é essa geração que quer a presença de Deus aos canhões de fumaça no nosso púlpito, não é essa geração que quer a presença de Deus aos rodos de luzes do nosso púlpito. Mas onde estão os joelhos dobrados? Onde estão os jejuns? Onde estão os clamores? Onde estão a oração? É pesado demais jejuar, é pesado demais levantar de madrugada, é pesado demais orar uma hora por semana, é pesado, não dá. Mas a presença de Deus jamais virá sem a oração, sem o joelho. A arca precisa ser carregada nos ombros. A presença de Deus vem da maneira que Ele instrui que ela vai vir, e não da maneira que o homem acha que ela vai vir. Só quem está me entendendo, levante a mão e dá glória a Deus aí. Aleluia. Havia festa, havia cântico, havia louvor, mas a presença de Deus não estava lá. E a única coisa que Abinadab vai conseguir ao final disso é a morte de Uzá. Aquela criancinha que cresceu brincando com a arca, olhando para a arca, vendo a arca,
mas não foi ensinada a reverenciar a arca. Somada essa falta de cuidado do pai, a falta de cuidado do rei, essa displicência com a doutrina, com o ensino da palavra do Senhor, custa a morte de uma pessoa. Queridos, nossos atos hoje têm o poder de abençoar ou de amaldiçoar essa próxima geração. A forma como nós comportamos diante de Deus tem o poder de abençoar ou de amaldiçoar a nossa casa. A forma como nós tratamos a palavra, a forma como nós nos comportamos no culto, a coragem ou a falta dela de transmitir os valores da palavra de Deus aos nossos filhos pode abençoar ou pode amaldiçoá-los. Há uma responsabilidade que pesa sobre nós, porque a próxima geração será abençoada ou será amaldiçoada. Ela vai viver ou ela vai morrer pelo que eu e você estamos fazendo agora, pela forma que eu e você estamos tratando o culto, estamos tratando a igreja, estamos tratando a palavra de Deus. Presta atenção comigo. Uma coisa é estar ali o caixote de madeira, só que agora Davi faz um culto e ele começa naquele culto a invocar a presença de Deus. Ele começa a fazer o quê? Invocar. O que é invocar? Invocar, queridos, é chamar. Invocar, queridos, é querer trazer a presença de Deus. Invocar, queridos, é querer que Deus se manifeste. E Deus, quando Ele é invocado, Ele pode se manifestar. Agora, Ele pode se manifestar em juízo também. Por isso é muito perigoso alguns tipos de cultos que são celebrados por aí, onde se descarta as orientações da palavra, mas se invoca o nome de Deus. O risco de Deus se manifestar com juízo num tipo de culto desse é muito grande, como se manifestou no culto de Davi. Quando Deus se manifesta, queridos, e a Bíblia vai falar que quando eles aproximaram da eira de Nacon, e ali na eira de Nacon tinha uma pedra. Vocês lembram que eu falei que as vacas pararam diante da pedra? Sim ou não? Sim. Diante da pedra as vacas pararam. Por quê? A pedra Israel era a presença de Cristo. A pedra que os edificadores rejeitaram se tornou a pedra angular, se tornou a pedra principal. E a pedra, queridos, ela é a nossa edificação, ela é o nosso alicerce, ela é o nosso sustento. Mas essa pedra também, em muitos casos, ela se torna um elemento, a ferramenta de acidentes para aqueles que não a respeitam. Aqueles que não conhecem a Cristo, que não olham para Cristo, que não reverenciam a Cristo, em vez de fazer como as vacas que chegaram diante da pedra e pararam, o que eles fazem? Eles tropeçam na pedra. E quando eles tropeçam na pedra, eles se quebram. Quando eles tropeçam na pedra, eles se arrebentam. Quando eles tropeçam na pedra, eles morrem. Os bois, como eles iam ali guiados, os ai-ai-oi ia na frente. Então o que acontece? Tem uma pedra, o que acontece? Eles tropeçaram, porque o guia deles não virou a pedra, não reverenciou a pedra, não parou diante da pedra. Houve um tropeço. Quando houve o tropeço, Uzá, vou salvar a arca, e vai salvar a arca. Quando Uzá vai salvar a arca, a Bíblia diz que ele é atravessado, ele é ferido e ele morre. Imagine comigo aqui, um camarada morto com um buraco aqui no meio, porque Davi vai dizer que o chamou aquele lugar de Pérez Uzá. No hebraico é
Deus abriu um caminho por meio de Uzá. Deus atravessou Uzá, Deus abriu um buraco em Uzá. Então Deus veio, mas veio como juízo. E quando Deus veio, Deus passou e atravessou Uzá. E Davi chorou, Davi fez biquinho, Davi lamentou. Eu fui fazer um culto, gastei tanto, investi tanto, olha essa cruzada que eu fiz, olha quanto eu gastei, Deus, e o que o Senhor me dá é isso, o Senhor matou Uzá, um menino bom, um menino assim, um menino dessa daquela forma e tal, e ficou lamentando. Mas depois ele fez uma pergunta que salvou a vida dele. A pergunta que Davi fez foi: como virá a mim a arca do Senhor? Como virá a mim? Por que houve esse juízo, igreja? Presta atenção comigo. Porque invocar o nome do Senhor de forma irreverente. Nós não podemos invocar o nome de Deus de forma irreverente. O nome do Senhor precisa ser invocado com reverência. Deus precisa ser tratado com reverência. E a pergunta que nós fazemos é: como está o nosso culto hoje? Nós temos Deus, nós temos a presença de Deus no nosso culto, ou apenas uma liturgia vazia? Nós temos Deus, nós temos a presença de Deus em nosso culto. O culto começa antes que a porta da igreja se abra. Eu tenho dito nesta igreja, o culto não é o que acontece do púlpito para lá, mas o culto é o que você traz daí para cá. Alguns traz murmuração, alguns traz reclamação, alguns traz pecados não confessados, alguns traz ideias discordantes da palavra de Deus, mas o Senhor está perguntando: cadê o teu culto? Cadê o teu culto? Cadê o teu culto? Olha para o culto lá em Israel. O culto lá em Israel, cada um trazia o seu sacrifício. O sacerdote estava lá, parado diante do altar, e chegava o João, trazia o sacrifício, está aqui, sumo sacerdote, o meu sacrifício. O sacerdote ia lá, intermediava: recebe, Senhor, o sacrifício do João. Aí vinha Maria e trazia o seu sacrifício. Ó, sumo sacerdote, aqui está o meu sacrifício. O sacerdote: aqui está o culto da Maria, Pai, recebe aí. Aí vinha Isabel: ó, sacerdote, aqui está o meu culto. E cada um trazia o seu culto. Ninguém prestava culto para outro. O culto não era emprestado, o culto não era doado, o culto não era comprado, o culto era um produto da vida de consagração de todos aqueles que vinham à tenda da congregação diante do Senhor. Aleluia! O culto sou eu que ofereço, e o culto que eu ofereço atrai a presença de Deus para a minha vida. E aí nós temos uma pergunta, porque eu tenho aqui dois crentes. Eu tenho o crente Abinadab e eu tenho o crente Obed-edom. O crente Abinadab, ele tem 20 anos com a arca. Ele é levita, como Obed-edom também é. E por que a arca não produz nada na casa de Abinadab? Em 20 anos, ela não abençoa a casa de Abinadab. Em 20 anos, ela não prospera Abinadab. Em 20 anos, a casa de Abinadab não é reconhecida por ninguém. Em 20 anos, alguém só sabe que a casa está lá, mas nada acontece na vida de Abinadab. Agora, na vida de Obed-edom, em 3 meses, alguém passa: meu Deus do céu, o que é isso? O homem tinha 100 vacas, agora tem 5.000. Meu Deus, o que é isso? O homem tinha 2 filhos, agora tem 20 filhos. Meu Deus, o que é isso? O homem prosperou demais, e agora foram falar para o rei: rei, Obed-edom prosperou muito. E eles sabiam por quê. Eles sabiam que era por causa da arca. Obed-edom não estava corrompendo, não estava fazendo negócio sujo.
Obed-edom não estava em corrupção, Obed-edom não estava roubando, não estava furtando, Obed-edom não estava se apropriando indevidamente de coisas alheias. Todos olhavam e viam a bênção do Senhor na casa de Obed-edom. Aleluia, glorificado seja o nome de Jesus. Todos sabiam que era a presença de Deus na vida de Obed-edom. Só que o crente Abinadab é aquilo que eu falei com vocês, é o crente da murmuração. Que arca pesada, que difícil cuidar disso aqui, que difícil ficar aqui com essa reverência, com essa arca da minha casa. E ia desleixando com a arca, ia desleixando com aquele elemento que estava na casa dele. Mas Obed-edom não, meus filhos, olha que privilégio que nós tivemos. Nós recebemos a arca do Senhor. Vamos glorificar a Deus por esse privilégio. A gente não merecia. Essa arca podia estar em qualquer lugar, mas o rei mandou para nossa casa. Nossa casa é humilde, mas Deus contemplou a nossa casa. E sabe o que Obed-edom disse para os seus filhos? Deus veio morar na nossa casa. Filhos, não toquem na arca, não olhem para a arca. Quando vocês passarem aqui, feche o olho e disse: só o Senhor é Deus. Obrigado por estar na nossa casa. Filhos, quando vocês passarem aqui, diga glória a Deus, porque o Senhor está na nossa casa. E a casa de Obed-edom foi sendo abençoada por causa da reverência com o Deus de Israel. Olha para mim. Deus tem dois tipos de manifestação da sua presença. Quantos tipos? Diga comigo: a presença comum e a presença exclusiva, especial e pessoal. Nós falamos que os atributos imanentes de Deus, eles são eternidade, onipotência, onipresença, onisciência, imutabilidade. Deus é eterno. Você compreende a eternidade? Não, porque você é finito. Deus é onipotente, Ele tem todo o poder. Você sabe o que é isso? Não, porque só Deus tem esse atributo. Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. E Deus é onipresente. Deus é o quê? O que é isso? Deus está em todos os lugares agora, sim ou não? Sim. Deus está aqui, irmãos? Sim. Deus está aqui. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. A presença de Deus aqui, ela é a presença comum ou a presença especial? Não responde, só pensa. Glória a Deus. Daqui a pouco eu paro a mensagem, está acabando a bateria. Glória a Jesus, do aparelho. Olha o Salmo 139, versículo 7 a 9, diz assim, ó: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Olha a presença de Deus. Davi está falando disso. Versículo 8: se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se eu utilizar a palavra inferno aqui, Sheol no hebraico, para o inferno, onde a gente pensa que está os demônios e que vão os que não temem a Deus, Deus está lá também, sim ou não? O inferno é do diabo. Não, nada é do diabo. Deus está em todos os, até no inferno Deus está, Ele é onipresente. O versículo 9 diz assim: se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ali também, aleluia, Ele vai estar. Deus está em todos os. Agora digo para isso, essa é a presença comum. É diferente de Deus estar em você. A presença comum de Deus, Ele está no céu, Ele está na terra, Ele está no Brasil, Ele está no Japão, Ele está no Iraque, Ele está onde alguém crê nele, Ele está onde alguém não crê, Ele está lá na mesquita de Alá, Ele está lá no centro de Macumba, Ele está em qualquer lugar, porque Ele é Deus. Ninguém pode fugir da presença dEle. Ele está em todos os lugares.
Glória a Deus. Essa é a presença comum de Deus. Só que quando nós falamos, queridos, da presença exclusiva, da presença pessoal de Deus, nós estamos falando de uma presença que deve ser invocada num ambiente de exclusividade e de santidade, onde não se vai dividir o espaço com qualquer ídolo que possa querer dominar a nossa vida. Estou falando de uma presença exclusiva, onde Deus será verdadeiramente adorado. Houve um tempo, queridos, lá no Éden, que a presença de Deus era invocada e Deus se manifestava. Mas quando Caim matou Abel, a Bíblia diz que passou um período muito grande, até nasceu Sete e Enos. Aí o texto vai dizer, aí começou-se novamente a invocar o nome do Senhor. Isso implica um período em que não houve culto, isso implica um período em que Deus não teve comunicação com o homem, um período em que a presença de Deus não foi invocada e que Deus não se manifestou na vida das pessoas, porque a presença dele não era invocada. O que é que eu quero dizer com isso, queridos? Não é sobre apenas cantar, é sobre adorar. Não é sobre apenas reunir, mas é sobre reunir para invocar a presença de Deus em um ambiente de comunhão, de santidade com os céus, onde o objetivo é único e exclusivo, adorar a Deus. David Peterson, ele vai dizer o seguinte: adorar é um encontro intenso com Deus, na maneira que Ele estabelece, nas condições que Ele torna possível. Presta atenção, é um encontro intenso, é um encontro pleno, é um encontro completo, é onde eu não divido a minha mente, os meus atos, os meus pensamentos com outras coisas, mas eu estou intensamente dizendo: eu te quero, Deus, eu te quero, Deus, eu te quero, Deus, eu te quero, Deus, eu quero a tua presença. Aí Deus vai dizer, como ele disse para Moisés, Moisés disse: Deus, eu quero te ver. Aí Deus disse: você não pode me ver, porque o homem nenhum vai me ver e vai morrer. O homem nenhum vai me ver e vai continuar vivo. Aí Moisés: mas eu quero te ver. Se eu morrer, eu morro, mas eu quero te ver. Deus disse: então tudo bem, você vai me ver dessa forma. Tem uma pedra ali, você fica na pedra tem uma fenda, coloca o teu olho na fenda, eu vou passar e você vai me ver. Aí Moisés diz para Deus: não, Deus, pedra não quero te ver pelo buraquinho não, eu quero subir na pedra, pisar na pedra e quero ver o Senhor passando lá para mim ver o Senhor todinho. Foi assim que Moisés fez? Foi desse jeito? Moisés simplesmente obedeceu, foi para a fenda da rocha. Isso me alegra demais, porque eu já disse que a fenda, que a rocha é Jesus Cristo. Aleluia. Ele vai para a fenda e ele coloca o olho ali, e Deus vai passando, e a Bíblia diz que Deus coloca a mão na fenda, e quando Deus passa, Moisés vê Deus pelas costas. Louvado seja o nome do Senhor, porque em obediência ele pode ver Deus. Sabe o que significa? A rocha é Cristo. Quando ele foi à cruz, ele permitiu ser rasgado, abriu a fenda, rasgou o véu, para que eu e você pudéssemos ver a misericórdia de Deus. Na face de Deus está a sua justiça, mas nas costas está a misericórdia dele. Eu fui alcançado pela misericórdia. Aleluia, 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 aleluia. Glória, 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 glória. Hoje nós vivemos um tempo, as feministas dizem assim para defender o aborto: meu corpo, minhas regras.
Tinha ser ministro para defender o aborto. Mas na igreja não está muito diferente, não. Tem os cristãos liberais, que eles estão dizendo assim: meu culto, minhas regras. Aí eles acham que pode fazer o culto do jeito que querem. Acham que pode fazer o culto do jeito que querem. Eu sou daquele tempo, Arthur, que o porteiro ficava na porta da igreja, chegava alguém de boné, ele: por favor, tira o seu boné, você está entrando na casa do Senhor, está na presença do Senhor. Hoje a pessoa vem cantar de boné, vem cantar de qualquer jeito, de bermuda, né? Daqui a pouco está cantando de short na casa do Senhor. Passou esse negócio de roupa. Por que Deus estabeleceu roupa para o sacerdote, se podia se apresentar de qualquer maneira? Por que Ele mandou vestir uma roupa especial, ainda mandou tomar banho e trocar a roupa depois de algum tipo de ofício? Depois que ele tirava a cinza, ele vai tomar banho, vai vestir uma roupa limpa para voltar para a minha presença. Deus está dizendo: meu púlpito, minhas regras, meu culto, minhas regras, se é eu que sou adorado, é as minhas regras, é as regras do céu e não as regras da terra. É Ele que determina a maneira que nós devemos adorá-lo. É Ele que determina como nós vamos nos apresentar diante dEle. Não somos nós que vamos determinar. Se nós queremos a presença de Deus, nós precisamos obedecer a palavra de Deus, onde Ele determina as condições para que a sua presença, ao ser invocada, se manifesta com bênção, como se manifestou na casa de Obed-Edom. Aleluia! Eu quero concluir essa mensagem chamando a sua atenção para algo muito especial que eu quero que você entenda nesta noite. Deus é um Deus de relacionamento pessoal e exclusivo. Diga comigo: Deus é um Deus de relacionamento pessoal e exclusivo. A presença de Deus não se efetiva no coletivo, mas ela se efetiva no individual. É por isso que eu posso me desfrutar da presença de Deus aqui, o Jonathan pode se desfrutar da presença de Deus ali, e alguém sair desse culto dizendo: mas que culto ruim, mas que louvor ruim, mas que culto que eu não gostei, mas que palavra ruim. Sabe por quê? A presença não está no coletivo, a presença está no individual. Deus quer se revelar pessoalmente, aleluia, para cada um de nós. Eu já disse, Deus estava presente em todos os momentos do Éden, ali Ele era onipresente, mas na viração do dia, na presença comum Ele estava 24 horas por dia, mas na viração do dia Ele vinha face a face com Adão e Eva e falava com eles, a presença pessoal e exclusiva de Deus ali. Eu já disse, no tabernáculo cada um levava o seu sacrifício, em qualquer das festas era manifestação do culto pessoal. E aí eu sempre pergunto para essa igreja: qual é o culto que você trouxe para oferecer ao Senhor? Não é o culto do pastor, não é o culto do grupo de louvor, não é o culto do conjunto do grupo infantil, não. É o culto que cada um de nós trouxemos para oferecer ao Senhor na nossa individualidade. Isso é tão gostoso, e é tão sério ao mesmo tempo, que Deus ele deseja esse relacionamento pessoal, individual, que Ele se encarnou. Ele se encarnou para ter esse contato pessoal. Ele se fez um ser humano para ter essa presença pessoal. Ele se limitou a um corpo físico, a um corpo humano. Ele se fez igual a mim e a você, queridos, para que nós pudéssemos ter a sua presença em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você lê o Novo Testamento, você vai observar que Jesus entrou em muitas casas. Em algumas casas ele fez coisas extraordinárias, mas em outras casas, como a de Simão, o leproso, o texto diz que Simão deu um jantar para Jesus, convidou Jesus para uma ceia na sua casa, e Jesus estava ali assentado, inclinado à mesa, quando a mulher pecadora chega
começa a ungir os pés, começa a ungir Jesus com um unguento muito caro e começa a secar os pés de Jesus com seus cabelos e chorava aos pés de Jesus. E o fariseu e os discípulos ficaram invocados, mas que perfume caro. E o fariseu, se ele soubesse quem é essa mulher, que é uma pecadora, ele não aceitava isso. Só que Jesus disse assim: ó, eu entrei na tua casa, você não me deu água para lavar os pés, não me deu o tratamento que um convidado deve receber na casa daquele que o convidou. Quando alguém convidava, queridos, uma pessoa para ir à sua casa, ele deveria cumprimentar o seu hóspede com um beijo carinhoso no rosto. Ele deveria lavar, dar água para lavar os pés, ou ele lavar os pés daquela pessoa. E Simão não fez nada disso com Jesus. Tratou Jesus como um servo, como um escravo, que talvez tenha chegado ali para matar a fome que ele tinha, porque talvez fosse um pobre que estivesse, achou que talvez fosse um pobre que estivesse querendo participar de um jantar na casa de um fariseu. Só que aquela mulher chega ali e faz 10 vezes mais aquilo que Simão não fez. E aí o que acontece? A mulher é abençoada. E Simão, que convidou Jesus, é condenado, recebe um juízo de Deus sobre a sua vida. Precisamos ter cuidado, preste atenção nisso. Precisamos ter cuidado, pois improváveis, pessoas que a gente olha até assim meio torto, podem ser abençoados aqui dentro, por se entregarem e reverenciarem a presença de Deus, enquanto nós, pelo costume que temos, não valorizamos a presença de Deus nesta casa e em nossa própria vida. Jesus, ele quer estar sempre presente conosco. Quando nós lemos Mateus capítulo 28, versículo de número 20, ele diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém, amém, amém. Glória a Deus. E aí quando nós lemos Mateus 18 e 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio. Se é no nome dele, a glória é para ele, o louvor é para ele, quem aparece é ele. E eu vou falar uma coisa muito polêmica hoje aqui, muito polêmica mesmo. Irmãos, o culto está desaparecendo do Brasil dias após dias. Se eu precisar convidar um cantor famoso para trazer uma multidão de gente aqui, eu estou fazendo um evento, um show, eu não estou fazendo culto. Se eu precisar ter o nome do pregador famoso para vocês dar glória a Deus, aleluia, e convidar uma multidão de gente aqui, eu não estou prestando culto a Deus, eu estou prestando um evento, fazendo um show em torno de um nome de um homem pobre, falível, miserável pecador. Mas onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome que é sobre todo o nome de qual se dobrará todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. O culto acontece pela presença dele, pela glória dele, pelo poder dele. O milagre vai acontecer, o enfermo vai ser curado, o nome dele vai ser glorificado, o pecador vai se arrepender, os céus vai descer pela presença real e poderosa de Jesus. Nós precisamos prestar um culto verdadeiro. Nós precisamos prestar um culto verdadeiro. Jesus quer tabernacular conosco. Vou repetir.
Jesus quer tabernacular conosco. O que é isso, pastor? Jesus quer morar dentro de nós e que nós moremos nele. Jesus quer morar em nós e que nós moremos nele. É por isso que Paulo pergunta: não sabeis vós que esse vosso corpo é templo de Deus, é morada do Espírito Santo? E aí ele pergunta: você vai pegar o templo de Deus e vai oferecer ao pecado? Você vai sujar esse templo onde Jesus mora? Você mora numa casa entulhada de sujeira, de lixo? Jesus também não mora, mas ele deseja tabernacular, ele deseja tanto tabernacular com você, morar em você, que ele ora no capítulo 17 de João, no capítulo 24 diz: Pai, aliás, no capítulo 22, no versículo 22, melhor, ele diz, 21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando ele morre, ele nos atrai para ele, a gente vem para ele, e nós passamos a tabernacular com ele, a morar nele. Só que aí nós temos uma missão. No versículo seguinte ele vai dizer: eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Adão algo nu de Deus, por isso ele ficou nu, perdeu a glória de Deus. Mas você não está espiritualmente nu, porque Jesus está dizendo: eu dei a minha roupa de glória para você, eu dei a minha roupa de glória para eles. Ele te deu uma roupa de glória dele. Você não está mais nu, você está vestido da glória de Jesus. E no versículo 23, olha que lindo esse versículo 23: eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os que têm amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Diga comigo: presença pessoal, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amastes antes da fundação do mundo. Eu disse que ele quer tabernacular com você. Fica de pé comigo. No versículo 23, eu neles e tu em... eu neles e tu em... Presta atenção nisso. Fecha os teus olhos por alguns segundos. Deixa o Espírito Santo conduzir essa palavra para dentro do teu espírito. Eu neles, pega esse negafista. Jesus está dizendo: eu em você, 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 eu em você. Essa casa não é sua, essa casa é dele. Essa casa não é sua, essa casa é dele. Esse tabernáculo não é teu, esse tabernáculo é dele. Esse tabernáculo não é mais para prostituição, não é para adultério, não é para mentira, não é para música mundana, não é para altares idólatras. Essa casa é dele. Eu neles e tu em mim, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Às vezes você diz assim: eu quero morar no céu com Jesus, eu quero morar no céu com Jesus. Mas você só vai morar no céu com Jesus se você permitir que Jesus agora more dentro de você. Eu vou repetir para você entender. Você só vai morar no céu com Jesus se agora você permitir que Jesus more em você. Ele quer tabernacular com você. Como a arca estava na casa de Obed-edom,
Você, o Obed-Edom, a casa, aleluia, nessa noite, onde a arca que é Jesus quer morar. E você não vai ser como Abinadab, que não valoriza a presença, mas você valoriza a presença. E se você valoriza a presença, a bênção dele vai vir sobre a tua vida. Eu estou terminando, a gente vai orar. Aleluia. Glória a Deus. Olha Moisés, Deus falou: Moisés, minha presença não vai mais com você, vou mandar um anjo. Moisés disse: se a tua presença não for conosco, nós não sairemos deste lugar. Aí Deus responde para Moisés: a minha presença irá contigo e te fará descansar. Ah, pastor, estou ansioso demais, estou cansado demais, não estou aguentando, é muita luta, é muita prova, o estresse me dominou, eu estou para parar, estou desanimado, estou acabado. Tem presença dele aí, tem presença dele aí, chama pela presença, a presença dele te fará descansar, a presença dele te fará descansar, a presença dele te fará descansar. Aí foi esse mesmo Moisés que escreveu: aquele que tabernacula, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. A presença dele traz prosperidade, a presença dele traz descanso. Aleluia. E para terminar, João 1,14 diz assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A presença dele é a presença da graça, a presença capaz de me dar a salvação que eu não mereço, a presença capaz de me dar o perdão que eu não mereço, a presença capaz de me dar o céu que eu não mereço. Naquela cruz, com seu olhar meigo, naquela cruz ele de braços abertos, para que toda separação fosse aniquilada e nós tivéssemos a presença contínua dele, sem o véu da separação. Sabe o que aconteceu? A sua carne foi rasgada. Quando a carne de Cristo foi rasgada, o véu também foi rasgado, e o véu sendo rasgado, a presença de Deus foi revelada a nós, a fim de que hoje eu e você pudéssemos desfrutar da presença dele, da glória dele, da graça dele. Aleluia. Você pode desfrutar dessa presença, você pode desfrutar dessa presença, você pode desfrutar dessa presença. A cruz de Cristo, aleluia, o sacrifício manifestado aqui no pão e no vinho, aleluia, que serão trazidos agora, aleluia, revela a presença dele para a nossa vida, para o nosso coração nesta noite. Curve a sua cabeça por um instante, se você pode, enquanto o grupo canta aqui um louvor.